Salve, salve prosaicos! Estamos aqui hoje para falar do conto de maior repercussão da prosaica. O nome do conto é A Sombra. Recebeu muitos comentários, são comentários de cunho bem sério, né? Recebeu bastante feedback. O interessante é que ele é um conto que foge um pouquinho da proposta da prosaica, que é fantasia, ficção e horror, entre aspas, porque eu acho que ele é um conto de horror, na minha opinião. Só que ele é autobiográfico, então ele tem esse tom de relato muito forte, né, que dá essa pegada realista e que causa com que a imersão seja muito intensa. E também é um conto que acabou atingindo muitas pessoas que passam pela situação narrada nesse conto, né, autobiográfico. Então, nada melhor do que a própria autora para falar sobre ele. Então nós da Prosaica convidamos a Aurora Dom para participar de uma entrevista com a gente hoje. Para protegê-la, nós vamos borrar a imagem dela, alterar a voz dela, tá bom? Proteger ela e a família dela também, é claro, né? Então é o seguinte, vamos chamar a Aurora aqui para conversar, ter um bate-papo com a gente. E aí, Aurora, como é que você tá? Fala, galera da Prosaica, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom que vocês estão gostando do conto, da história. Muito contente de poder compartilhar um pouquinho com vocês e poder explicar um pouquinho mais sobre tudo. Como é que vocês estão? Devem estar bem. E eu estou bem também. Obrigado. A gente se conhece, tá, pessoal? Não estranhe não, tá? A gente tem intimidade, então a gente dá umas brincadas aí. Vamos lá. Vamos fazer uma pergunta mais séria agora, tá, Aurora? A Aurora não é seu nome. Como eu disse, pessoal, eu conheço ela, eu sei que o nome dela não é Aurora, né? Por que você resolveu escrever sob um pseudônimo, então? A ideia de escrever sob um pseudônimo começou primeiro pela liberdade que um pseudônimo dá a todo escritor, né? Quando você escreve sob um pseudônimo, você não tem amarras sociais, familiares, nem culturais, nem nada. Você tem liberdade para escrever sobre qualquer aspecto. Mas a ideia principal do pseudônimo, para mim, veio para preservar a minha família. Eu queria poder escrever determinados aspectos, eu gosto de determinados temas, e eu queria poder escrever isso com a liberdade de não afetar a minha família. Eu entendi perfeitamente. Outra coisa, existe uma história por trás da escolha do nome? Conta pra nós aí. Existe. Desde muito cedo, quem já leu o conto deve ter acompanhado toda essa questão do escuro, vamos colocar. Eu precisei, desde muito cedo, aprender a lidar com o escuro. E a Aurora nada mais é do que o romper da escuridão, né? O fim do escuro e o início da luz, vamos colocar assim. Então, nada mais é do que essa transição, né? Então, o nome Aurora veio mais disso, de eu aprender realmente a transitar entre o que é escuro e o que é claro e encontrar o meu lugar no mundo e me situar. E o dom vem, né? O dom vem da questão da dominação, que eu aprendi a dominar as sombras, eu aprendi a dominar essa luz, eu aprendi a me situar e aprendi a me dominar acima de tudo. Então, veio disso o Aurora Dom. E olha só, o nome do conto é exatamente A Sombra, né? Para as pessoas que estão assistindo a entrevista, Aurora, mas ainda não leram seu conto, pode falar um pouco sobre A Sombra para ajudar a ambientá-los? Qual é o assunto que ele aborda? A Sombra é um conto perturbador. Ele aborda o tema da pedofilia, o tema do abuso infantil, narra as primeiras experiências, o primeiro contato de uma garota na tenra infância dos seus 7, 8 anos, com um pedófilo, e a trajetória dele até que ele enredasse ela no mundo dele. É um conto triste, mas é um conto necessário, porque existem tantas situações de abuso, existem tantas mazelas, e é uma situação tão triste, porque às vezes
a gente não... Às vezes a gente vê um olhar de uma pessoa e a gente fala, isso é coisa da cabeça da gente. Não, fulano não seria capaz disso, e seria. E a gente vê que realmente as pessoas seriam sim capazes disso. E a gente vê, e eu vivi isso, e quando eu botei isso no papel, foi libertador, porque a história escrita se tornou a história da Aurora. Deixou de ser a história daquela menininha de 7, 8, 9, 10, 11, até os 12 anos. Né? Deixou de ser a história dela e passou a ser a história da Aurora. E ficou mais fácil de se libertar. É fácil? Não, não é. É uma leitura fácil? Não, não é. A pessoa precisa sim ter estômago, a pessoa precisa ter o pé no chão, no sentido de que vai encarar gatilho, no sentido de que não é assim, não é uma história com um final feliz, com a mulher que a Aurora se tornou hoje em dia. Mas a criança que ela foi, não foi uma criança feliz, não foi um final feliz para a criança. E isso moldou completamente toda a minha vida. Toda a vida infantil foi moldada a partir disso. Então, é muito difícil. Hoje em dia, às vezes, a gente vê questões na TV, na internet, que muitas pessoas falam, mas o que a mãe estava fazendo? Não é o que aconteceu, mas o que levou àquela situação, porque a carência leva a isso, né? A falta de cuidado, a falta de zelo, a falta do olhar carinhoso e atento da família, das famílias, dos amigos, dos parentes próximos. Isso leva ao que aconteceu. E a sombra trata disso, né? Das pessoas que se aproveitam, das sombras que se aproveitam dessas mazelas humanas, né? Da situação, da precariedade de carinho, da precariedade de atenção, e se aproveitam dessas crianças inocentes e dessas almas perdidas, né? É verdade, Aurora. E eu vejo que muitas pessoas, elas invertem a situação um pouco, elas querem achar algum motivo na vítima ou em alguém que está próximo da vítima. E isso é muito comum do ser humano, ele querer achar um motivo racional para aquela coisa acontecer, além da maldade humana, além da sombra humana, né? E isso é bem comum. A gente vê sempre que acontece algum tipo de tragédia, a primeira coisa é o choque, o impacto, né? E na sequência já vem aonde que eu vou botar o dedo, quem fez isso, onde é que está o culpado, né? O processo de achar um culpado lógico, tá? E aí que tá. O culpado lógico, ele tem que ser, às vezes ele ultrapassa até o perpetrador daquele crime ou daquela situação, o responsável, né? E ele vai, a necessidade de culpar é tão forte que às vezes ela extravasa e ela invade outros lugares que às vezes não deveria entrar, né? E claro que a cautela é sempre importante, né? Mas assim, poxa, quem que vai viver uma vida também sempre 100% do tempo alerta, sabe? O problema é quando há esse lapso, né? Somos humanos, não somos máquinas, né? Quando há esse lapso de atenção, né? Que muita coisa pode acontecer e acontece, né? Aurora, seu conto teve uma grande repercussão nas redes sociais da Prosaica, tá? Atraindo muitas reações e comentários. Eu quero te mostrar aqui um pouquinho dos comentários, tá? Para dar uma olhada rapidamente aqui. Não vou mostrar, vou mostrar rápido aqui só para não entrar muito no âmbito de quem comentou o quê, né? Aqui, ó. Você tá vendo aqui quantos comentários que teve? Coisa demais, né? Foram muitos comentários. E assim, é surreal, porque muitas pessoas se identificam, muitas pessoas marcaram para ler depois, e muitas pessoas de alguma forma se identificaram, sentiram empatia com a situação, muitas pessoas se revoltaram com a situação, e muitas pessoas acharam que se trata de uma grande mentira,
É muito controverso, né? É. E assim, a grande maioria expressou tristeza, né? Teve solidariedade, teve também gente marcando para que uma pessoa conhecida lesse, né? Por que você acha que houve toda essa comoção? Porque o tema é um tabu, né? Hoje em dia a gente é um grande tabu toda essa questão do abuso, tudo é um grande tabu. Ninguém fala a respeito de como foi vivido, se foi vivido da forma, ninguém fala. Até mesmo hoje em dia uma mulher adulta que sofre o assédio, ela não fala, ela não comenta. E se ela sofreu o assédio, ela sempre vai ser culpada, no sentido de que roupa ela estava usando, a que horas ela estava bêbada. Nós, mulheres, somos sempre questionadas de como nós estávamos nos portando para aquela situação acontecer. E eu acredito que o que houve essa repercussão é por conta desse tabu que existe em torno, né, do assunto, e como é um relato cru, né, da situação, no sentido de que ele não é enfeitado, ele não é floreado, é uma questão crua. Eu acho que faz as pessoas olharem e verem realmente que, poxa vida, isso acontece. Não é um caso que a gente ouviu falar, não, aconteceu e alguém botou no papel. E essa pessoa sobreviveu e passou por isso e está bem hoje em dia. E também pela ideia da superação, porque o que acontece faz você enxergar que existe um amanhã, né? Você passou por aquilo, a pessoa que passou por isso, existem diversas formas, inúmeras maneiras de sofrimento dela com ela mesma, de questionamentos internos, de como vai fazer, do que ela fez de errado, das dúvidas dentro do próprio coração, dentro do próprio corpo, dentro da própria mente. E a questão de ler algo assim mostra que, poxa vida, ela não é a única que viu, que passou, que sentiu, que ficou confusa, que não sabe como continuar, que não sabe como seguir, como não sabe como dar voz àquela situação, né? E isso é muito real hoje em dia. É verdade, o assunto é tão complexo, né, e delicado que, para você ter uma ideia, eu estou aqui falando com você e imediatamente eu já estou tendo receio de ter falado alguma besteira o tempo inteiro. É uma das primeiras vezes que eu faço uma entrevista que eu tenho medo de falar besteira, porque é tão complexo, ele é tão cheio de nuance e ele acontece em tantas camadas e jeitos diferentes. Ele pode acontecer através dos próprios pais, através de um conhecido, através de um tio, através de um irmão. Tem até caso de irmão ali nos comentários, sabe? E assim, e acontece também com meninos, né? Enfim, o oposto também, mulher abusando. O assunto ele é muito cheio de nuances, né? E cada um parece que passou por um tipo diferente, com o seu próprio jeito, própria peculiaridade. E os comentários, inclusive, tem até um pouco de conflito lá, porque as pessoas, mas calma lá, o pai também faz. E a outra, não, mas calma lá, a tia também faz. Mas calma lá, o irmão também faz, sabe? E eu aqui, por exemplo, falei antes que às vezes o lapso de atenção causa o problema, né? Daí alguém pode já apontar para mim, mas e o meu caso que ninguém nunca prestava atenção, sabe assim? E daí tem muitos casos diferentes, né? Tem o caso onde os pais não são tão culpados, tem o caso onde os pais são os culpados diretos da ação. Então, eu acho, gente, que é importante a gente escutar sempre com empatia, né? Entendendo que às vezes o teu caso, apesar de ser muito forte, né, para ti, porque tu vivenciou aquilo, existem outros casos nos quais os pais não são tão culpados, né? Outros eles são diretamente culpados. Tem todo o espectro de culpabilidade dos pais acontecendo aí, tá? Tem gente que, por exemplo, foi abusada e os pais já estão falecidos, né? Então eles não podem nem ser considerados culpados em nenhum tipo de panorama, né? Então varia bastante, e o que está acontecendo aqui realmente é a violência, né? O desrespeito, a violência, a violação por parte de alguém para com uma pessoa. Mas uma coisa é certa, né, Aurora? A culpa nunca é da vítima. Nunca. Isso é um fato. Vou ler para você alguns dos comentários e eu queria saber as suas impressões quanto a eles. Houve um comentário por Rogério Brito. Bom dia, esse conto é realmente a história da autora? E aí, Aurora, é ou não é?
infelizmente é real. É uma situação real, como eu já havia comentado numa das questões anteriores. Começou por volta dos 7 anos, foi até por volta dos 12. Foi um ciclo muito complexo e foi muito difícil de me libertar, mas é real, infelizmente. Mas hoje em dia eu usei a escrita, sempre a leitura sempre me ajudou a fugir de tudo, e a escrita me ajudou a colocando no papel eu consegui me libertar, assim. Então, mas é real, infelizmente. Eu vou ler uma sequência de comentários agora porque eles são agrupados no mesmo tópico, tá? É difícil escolher um porque eles são impactantes. Eu me comovi, né, com eles. Na verdade, esses comentários que eu leio, assim, que eu comento o nome é porque não expõe ninguém, né? Os comentários que as pessoas também expõem os casos delas, eu não vou divulgar o nome, tá? Mas agora, no caso, por exemplo, do Rogério, que só perguntou se é verdade, eu divulguei o nome porque não compromete ele de qualquer maneira, né? Então, eu vou ler uma sequência de comentários e depois eu quero saber o que você acha deles, Aurora. Isso vale de alerta para vocês, pais. Orem seus filhos, conversem, ouçam, fiquem atentos, principalmente mulherada, que casa de novo e coloca outro homem em casa. Existem homens de verdade, mas também existem homens perturbados e abusadores. Infelizmente, hoje o abuso está tão absurdo que deixou de ser só coisa de meninas. Meninos também estão na lista. Tá? Carlota Joaquina. Vale mais de alerta para mãe. Já passou vários casos de abuso de pais. Isa. Que triste, a família nem percebeu. Nadir Eliane. Que conto, senti a angústia aqui. Quantas crianças passam por isso e são simplesmente ignoradas por muitos pais que não se atentam para as mudanças que ocorrem nelas. Carvalho Cis. Que horror! Isso deixou bem claro que abusos, estupros, enfim, não são apenas padrastos, mas também tios, primos, vizinhos, aquele amigo de confiança da família. Então, pois fiquem atentos quem vocês colocam dentro de casa, pertinho das suas crianças. Nária Matheus Eduarda. Nossa, que triste. Nenhuma criança devia passar por isso se a família fosse mais atenta. Gisele Patrícia. Morro de medo de um dia acontecer isso com alguma das minhas filhas. Tenho 2 filhas lindas. Sempre estou de olho em tudo e sempre tento ensinar que ninguém além de mim deve tocar nelas. Que Deus proteja minhas filhas e todas as crianças que têm alguma sombra por perto. Raquel Braga. Os pais precisam olhar mais para os seus filhos, precisam reconhecer os sofrimentos deles, precisam protegê-los de qualquer abuso. Idelma Pires. Você deve observar, examinar as partes íntimas dos seus filhos. Eu fazia isso com os meus 2 filhos. Sempre que eles chegavam da escola ou da casa de parentes, eu sempre observava eles. Geuci Martins. O problema é que, na grande maioria, somente as mães que sofreram abusos ou assédios que ficam sempre atentas para não acontecer com seus filhos. As que nunca sofreram, grande maioria acredita que isso não é possível e que as outras mães que veem maldade em tudo. Silvia Rodrigues. Nossa, imagina a dor, a tristeza, medo dessa criança. Pior, os pais nem ligaram. Nossa, muito tenso isso. Pior que isso acontece muito e tem muitas crianças e adolescentes que têm suas vidas tiradas por monstros desses. Mariane Góes. Triste, pais omissos. Fábio Castro. Meu Deus, tenho tanto medo dessas sombras. Ficam por aí à espreita, como uma fera faminta, sempre prontas para atacar. Tenho 3 filhos. Todos os dias peço a Deus e à Mãe Santíssima que os proteja, não só os meus, mas todas as crianças. Paulinha Ferraz. E aí, Aurora? É impactante, né? A gente vê a quantidade de relatos de solidariedade e o quanto as pessoas se preocupam, né? Porque ninguém joga isso numa roda de conversa. Então, quando meu filho chega da escola, eu olho as partes íntimas dele para ter certeza que ninguém está abusando dele. Ninguém fala sobre isso. Ninguém. Né? É um assunto extremamente velado. Né? Então, quando a gente vê um conto como esse, e as pessoas comentando a respeito do cuidado
da paranoia, que não é paranoia, né? Das conversas que a gente acaba tendo com os filhos, com os sobrinhos, com os primos, com os amigos, de olha, cuidado, fica atento, ó, não deixa, olha a internet, acompanhe o que seu filho está vendo, né? Acompanha o que ele está vendo na internet, com quem ele está falando, quais são os históricos dele, né? O que ele posta no Instagram, o que ele posta no TikTok, né? Saiu um estudo recente de que a plataforma onde mais há pedófilos é no TikTok, porque as crianças dançam e os pais postam e é lindo e é maravilhoso. E eles estão lá, as crianças expostas, com pouca roupa ou com muita roupa, não importa a quantidade de roupa, para a pessoa que tem uma doença, né? É uma doença. Não adianta a gente falar que uma pessoa que vê uma criança com 5, com 6 anos e sente desejo, não é doente. É doente. É uma perversão sem igual e é doente. E a gente olha e fala, que bonitinho, ela está dançando, rebolando. Não é bonitinho, não é normal essa exposição também. Então, e tá lá de graça. Antigamente, a Dark Web, né, a Deep Web, era uma questão que as pessoas pagavam para ter acesso a esse tipo de conteúdo, e hoje em dia não mais. Hoje em dia você vai lá e abre o Instagram, você vai lá, abre o TikTok, né? Por mais louco que seja, é real. Essas plataformas digitais têm trazido, né, essas redes sociais têm trazido praticidade para esses monstros. E, às vezes, os pais, as tias, os tios se preocupam com a escola, com os parentes, mas não se preocupam com essa exposição também. Porque, por mais que a gente se preocupe com quem eles estão vivendo na vida social, a vida na parte na parte cibernética, vamos colocar assim, também é algo muito complexo. E hoje em dia as crianças têm um acesso imenso a tudo. Com um clique elas estão conversando com pessoas que a gente não tem noção. Então é muito sério. E assim, eu como autora, eu não esperava essa repercussão. Quando eu escrevi o conto, eu conversei com o Bruno, meu amigo, editor da Prosaica, e eu acabei conversando com ele, mostrando para ele o conto, e ele falou, viu, é muito bom, é muito ruim, é muito triste, mas é muito bom. Eu queria a oportunidade de editar e de publicar ele. E eu, na mesma hora, concordei, porque é um bem público, acima de tudo, que as pessoas entendam que isso acontece mais do que todo mundo imagina, com homens, com mulheres, com meninos, com meninas, com pessoas de idade. Porque uma pessoa que abusa de uma criança, abusa de um idoso numa cama, abusa de uma pessoa doente mental, precisando de auxílio, se esfrega numa mulher no trem, se esfrega em alguém no metrô. Então, são pessoas pervertidas. Realmente, alguém doente que precisa muito de ajuda psiquiátrica, né? Porque a castração química resolve. Não. A pessoa que é doente da cabeça, o fato dela não ter um membro não vai significar nada, porque ela vai continuar fantasiando na cabeça dela. Então, é algo muito sério, muito, muito sério. O pior de tudo é que teve uns comentários mais recentes que eu não tive tempo de colocar aqui no script, né? Que foi uma coisa que me veio assim, que é pessoas, mulheres falando que não confiam nos maridos, né? Atuais, porque elas não confiam em ninguém, pelo que aconteceu com elas na infância, né? E eu acho que esse é o principal dano. Esses caras não têm noção do que eles estão fazendo com a sociedade, tá? Eles não têm noção. Por exemplo, eles me afetam, tá? Porque, por exemplo, eu posso começar amanhã a me casar com alguém e tal que passou por isso e ela não vai confiar em mim, sabe? Não vai confiar em mim, por quê? Porque ela...
e não tem nem como culpar ela. Como é que você culpa alguém que passou por aquilo? A tendência é olhar por trás dos ombros a vida inteira, olhar em cada canto e ver uma sombra, né? E não, em todo lugar. E isso, queira ou não queira, influencia nos relacionamentos, em todos os relacionamentos da vida daquela pessoa, dali em diante, e por consequência nos relacionamentos das outras pessoas que estão em contato com ela, porque relacionamentos são recíprocos. Então aquele cara influenciou a vida de milhares de pessoas que entram em contato com aquela outra pessoa durante a vida inteira, né? E que tem que lidar com um relacionamento alterado por causa da ação dele. É assim, e não dá nem para culpar a pessoa, ao mesmo tempo as outras pessoas são inocentes, né? Muitas delas, né? E não tem nada a ver com aquilo, não tem a malícia, né? Não tem aquela malícia, sabe? Não passa pela cabeça. Às vezes tu põe uma menina no colo e não tem a malícia. Não é só porque tu é homem que existe a malícia, sabe? Eu tenho uma priminha. Hoje em dia, se tu coloca ela no colo e tal, tem gente que vai olhar feio, vai achar estranho. Porque a malícia está nos olhos de todo mundo agora. Por quê? Porque existe muita malícia de verdade, né? A gente sabe disso e nunca sabe de onde vai vir. Então hoje em dia eu não me sinto confortável, por exemplo, pegar uma priminha minha e botar no colo. Porque agora a gente mordeu a maçã do pecado. A gente pegou aquela maçã que não podia pegar e mordeu, né? Então agora a malícia existe, ela está por toda parte, em todo lugar. Então é melhor evitar qualquer tipo de situação. E é triste, não deixa de ser triste. Porque às vezes são sentimentos de carinho, puros, né? Ou de diversão, né? Você está na piscina brincando com alguém, olha o jeito que ele pegou e jogou ela na piscina. Tá meio estranho aquilo ali. Já veio a malícia, né? E ela existe. E pior que é verdade. Em muitos casos alguém tá ali brincando, ali parece bobo, mas tem a malícia. E daí como é que fica? Desconfia sempre. Que é melhor, mais seguro. E aí tá o mundo desse jeito, né? De desconfiança. É melhor. É verdade. E não só isso, né, Bruno? A questão de que existe uma bagunça na questão de sentimento, né? Porque isso afeta até mesmo como quem passou por isso vai sentir o prazer e como a pessoa vai dar o prazer. Porque a pessoa se culpa por tudo, por gostar ou por não gostar, por sentir ou por não sentir. É necessário um estudo, uma questão de entender a questão fisiológica, de que você responde fisiologicamente a um estímulo que psicologicamente é errado. Então, é uma bagunça enorme a longo prazo, que a pessoa entenda de que aquilo foi errado e que a pessoa se aproveitou do seu estímulo fisiológico, biológico, né, daquela situação e prejudicou o seu psicológico. Então, isso é muito sério e, assim, é necessário muita terapia, muita conversa, muito diálogo, muita leitura a respeito do assunto. É um assunto difícil de ler? É um assunto muito difícil de ler, mas só quando você começa a entender melhor como a sua cabeça funciona, você consegue entender aquilo que você viveu e consegue colocar nas caixinhas as questões e passar por aquilo. Não, eu sou dona do meu corpo hoje em dia, mas houve um tempo que isso me foi tirado, mas hoje eu sou dona disso. Então isso é muito importante. Eu vou ler agora, tá, Aurora, alguns comentários. Esses eles vão ter que ser anônimos, porque eles expõem as pessoas que comentaram. Gente, eles comentaram publicamente lá, tá? Só que eu não vou expô-los aqui agora, nesse momento, tá? Expor essas pessoas aqui. Eu vou só ler o comentário em si e eu vou te pedir para enviar uma mensagem para essas pessoas, tá, Aurora, depois de escutá-los. Só quem passou por isso sabe como é muito triste. Outro comentário. Triste realidade. A minha vida toda foi de abuso. Sofri abuso físico, psicológico, sexual, desde que me lembro por gente. Na vida adulta também foi de abuso, relacionamentos abusivos, trabalhos abusivos, enfim, a minha vida foi assim. Infelizmente, só tomei ciência dessa situação tarde demais. Agora só tenho vazio dentro de mim. Tomo remédio para depressão e, sinceramente, não vejo futuro. Realmente é uma sombra na alma. O pior de tudo é você ter passado por isso. Hoje tenho uma filha e não confio em ninguém. É o que a gente está conversando, né? Estou em constante vigilância, me sinto até paranoica. Outro. Só quem passou por algo parecido sabe o quanto queima a angústia e a tristeza de carregar isso pelo resto da vida.
Outro comentário último. Que merda. E depois disso tudo, minha vida só piorou. Sou um adulto com distúrbios, incertezas, não confio em ninguém, tenho medo de tudo, de todos, mas ao mesmo tempo tenho medo de ficar sozinha. Tenho medo de sombras, sou uma pessoa incompleta. Sou uma adulta, mas por dentro me sinto uma criança com o mental destruído. Ao invés de conversar com uma mulher de minha idade, me sinto à vontade conversando com meninas de 14 anos, não consigo pensar em sexo, não gosto de assuntos parecidos com a maioria das mulheres conversam. Afinal, tá tudo destruído. São mensagens fortes, né, Aurora? Assim, a primeira questão, por mais estranho que pareça, é aceitar que o que aconteceu não foi culpa da criança, do adolescente, do adulto, da pessoa que viveu aquilo. A primeira questão é a culpa. Né? A gente vive a questão da culpa. Quem passou por isso vive a culpa. E aprender a se libertar da culpa é a primeira coisa. Como viver, né, pós-culpa, né? Como encarar todos os dias, levantar da cama, se relacionar, não ter medo. Sim, o medo a gente vai viver a vida toda com ele. Aí a gente vai ter que determinar se a gente vai deixar que ele determine a nossa vida ou se a gente vai determinar até que ponto ele vai nos influenciar. Então, bem, eu tenho medo de determinadas situações, ótimo, mas o meu medo vai chegar só até aqui. Né? O meu medo vai influenciar até aqui. Porque esse vazio que todo mundo fala, que todos nós sentimos, é real. É escuro, você não... É o fundo de um poço. Só que dentro do fundo do poço, a gente tem água. E o que eu precisei aprender é, quando a gente está lá no fundo do poço, que você não vê saída, que você não tem o que fazer, aquela água que está lá no fundo do poço vai te ajudar a ter força para subir. Então, às vezes, a gente fica lá, tomar um copo de água, respirar fundo, olhar para cima e para a luz, né? Porque quando a gente está lá no fundo, a gente olha para cima, a gente olha para a luz, né? E aí a gente escolher devagarzinho subir um tubo de cada vez, né? É bem isso, né? O poço, ele tem os tubos, né? Aí a gente escolhe, cada tubo geralmente tem 1.000 metros. Aí a gente consegue todos os... devagarzinho, vai subindo um pouquinho, depois sobe mais um pouquinho. Mas é muito importante a gente se perdoar, né? Esse último comentário que você falou, assim, merda, quando eu criei coragem para conversar com os meus pais a respeito do assunto, foi depois do conto, então foi muito recentemente, e eu tomei a coragem para conversar com os meus pais, foi a primeira coisa que meu pai falou, foi essa frase, que merda, tipo, foi um que merda tão forte, assim, no sentido de que, poxa vida, como que a gente não viu isso? Como que isso passou batido? E a gente aceitar que a gente passou por isso e que nós somos sobreviventes, né? Seja adulto, infantil, não importa, homem, mulher, não importa. Nós somos sobreviventes. O ciclo do abuso é muito sério, porque quando ele começa na infância, geralmente você vai ter um relacionamento abusivo, um trabalho abusivo, amizades abusivas, familiares abusivos. Você agrega em torno de você pessoas que são nocivas. Mas por quê? Porque você já viveu aquilo e, por mais insano que pareça, você, dependendo da situação, romper com tudo, você vai pensar assim, eu vou me desconectar de quem eu sou, porque lá no fundo, a gente ainda é aquela criança
que precisava ser amada, precisava ser amparada, precisava ser vista, precisava ter sido auxiliada. Então, o perdão de nós mesmos, né? A libertação de nós mesmos, eu acho que é algo muito importante. E eu falo isso para quem passou, busque ajuda, converse com pessoas, com terapeutas, com amigos, escreva, faça um blog que seja anônimo, mas busque ajuda, não se afunde sozinho. Remédios ajudam? Eu, Aurora, me medico? Sim, passo no psiquiatra, passo no psicólogo, passo no terapeuta. Tudo isso deixou uma marca. Mas busque ajuda, não desista de você mesmo, porque isso é muito importante, porque se a gente desistir de quem a gente é, aquelas sombras vão ganhar. Todas as sombras vão ganhar. Elas vão levar a melhor sobre a gente. Elas vão conseguir aquilo que elas queriam, que é nos destruir. E não, a gente não quer isso, a gente quer continuar vivendo a nossa vida. Queria saber, Aurora, o que você acha dessa situação que aconteceu nos comentários, tá? Sua opinião. Uma pessoa, vou manter a anonimidade aqui, né? Comentou: muito triste, passei minha infância sendo abusada. Aí a resposta de outra internauta ao comentário, tá? Uma mulher: por que não denunciou? Tréplica da pessoa abusada, né? É difícil dizer, só quem passou sabe o sentimento, mas não consegue explicar claramente com palavras. O fato de ser o pai da gente dá muitas sensações, e como desde o meu nascimento foi casado com minha mãe, era um mix de sentimentos. Muito medo de minha mãe não aguentar a informação e fazer algo ou a ela ou a ele, né? E de contraponto, muito medo de algo acontecer ao meu pai. Nunca quis o mal dele. E aí, Aurora? Não, é triste, porque se você passa por isso com uma pessoa desconhecida é difícil, um amigo da família é difícil. Alguém da família é algo surreal. A questão da denúncia, na minha infância eu sou sincera, eu nunca pensei em denunciar. Não tenho por que mentir. Eu era criança e na minha mente eu estava protegendo a minha irmã, estava protegendo a minha família. Eu protegia a minha irmã de que aquilo acontecesse com ela. Ela era pequenininha, né? Quando começou a minha irmã, tinha 2 anos. Então, quando começou comigo, ele falava: se você for gordinha, eu não vou fazer nada com as suas irmãs. Então, eu sabia que eu seria mais forte do que ela, que eu aguentaria muito mais do que ela. Então, a questão de denunciar, às vezes é muito prático para quem nunca viveu a situação. Hoje em dia, é só a gente pegar o número de estupros que acontecem. Quantos são denunciados? Quantos estupros maritais acontecem, onde o esposo estupra a esposa? A gente não está falando de poucos, a gente está falando de muitos. E as pessoas não delatam isso, não delatam a violência doméstica, que dirá a gente vai esperar que uma criança fale uma situação dessa. Então, é algo muito, muito sério. E quando vem da família, eu acredito que seja infinitamente pior, porque é alguém do seu sangue, da sua carne, machucando e maculando aquilo que ele deveria proteger. É terrível mesmo, né? E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi a pessoa exigindo da vítima porque não denunciou, né? Enfim, a pessoa abusada não tinha nem falado a idade dela, eu não sei a idade dela. Será que ela sabia denunciar, né? Mas engraçado, a primeira coisa que a gente estava conversando antes, né? Lembra? A pessoa quer achar um culpado, nem que seja a própria vítima. A gente não sabe dos contextos, gente. Antes de opinar, antes de apontar o dedo, tem que saber dos contextos. O brasileiro, tá faltando isso com o brasileiro de forma geral, a tentar analisar melhor os contextos antes de dar pitaco, antes de cobrar a gente. Ó, acredite, sempre que a gente vai estudar o contexto, a situação vai ser mais complexa, né, Aurora? Com certeza.
Muita gente me pergunta, Bruno, por que não sei o quê? Aí tu, calma lá, não é bem assim. Tu explica a situação, a pessoa, sabe? Gente, isso é muito comum, a vida não é um filme, tá? Eu sei que a gente tá vendo muito Netflix, mas a vida, normalmente, ela é mais complexa, tá? Muito mais. Por isso que soluções extremas, elas costumam estar erradas, porque o extremismo, ele simplifica muito as coisas, né? E, por exemplo, esses dias eu estava conversando com alguém e a pessoa falou, tem que ter pena de morte no Brasil, tem que matar todo mundo. Eu falei, tá, ok, beleza, mas e se houver um erro? Como assim houver um erro? Por exemplo, assim, tem gente que é presa ali e que é só porque tem o mesmo nome do criminoso. E daí vai e mata a pessoa errada. Daí fala, foi um erro. Peraí, volta atrás, foi mal, família, matei, mas era sem querer. Tá, situação, aí que tá. Soluções extremas, elas costumam ter consequências extremas no caso de erros, por exemplo, né? E por que eu trouxe isso, né? Porque muita gente ela quer ver as coisas preto no branco, né? E acaba perdendo todo aquele degradê de nuance que tem entre esses dois extremos, né? Exato. E o único preto no branco que tem é o preto da tinta no papel. Só. E olhe lá. Não existe nada preto no branco. Uhum. Eu queria saber o que você acha desse comentário, Nora. Muito triste. Ele teve o fim que mereceu. Olha, foi muito complexo para mim quando eu soube que ele morreu. Eu já sabia que ele estava numa situação muito difícil por conta da diabetes na época. E foi muito difícil quando eu soube quando ele morreu. Eu senti uma libertação dentro de mim muito grande. E a minha vontade era de ir no enterro dele. E de cuspir no caixão dele. Eu não vou ser hipócrita e falar, eu vou pedir que ele, nossa, descanse em paz. Não, eu vou pedir que ele descanse no colo do capeta. Eu não vou ser hipócrita, não consigo. Mas, Aurora, você precisa ser uma pessoa evoluída e pedir para esse sentimento sair do seu coração. Então, eu ainda não cheguei lá. Por mais que eu já tenha assistido A Cabana uma dúzia de vezes e lido o livro uma dúzia de vezes, a questão do perdão é uma coisa complicada. Eu me perdoei, mas dizer que eu perdoei ele é outros 500. Então, foi pouco. Concordo com o comentário. E quando ele morreu, a minha vontade era de ir no enterro e de jogar uma retroescavadeira de terra em cima dele, tipo, sabe? Mas eu me controlei, eu falei, eu não posso fazer isso. Eu já tinha minha família, eu falei, eu preciso preservar a minha família. E já foi tarde, o abençoado. Só que não. Porque agora ele deve estar lá, mexendo o caldeirão do chifre. Tem muita gente, Aurora, que não teve nem coragem de ler o conto, tá? Começou a ler o início ali e já não dá, tá? Gostaria de saber o que você acha sobre esse tipo de comentário. Aqui, ó. Dá nojo só de ler. Nem vou abrir o link porque isso não faz bem. Se ler é angustiante, escrever foi mais. Mas é necessário. É necessário. Acima de tudo, é uma questão necessária. Eu, particularmente, Bruno, sempre gostei de enfrentar tópicos difíceis, né? Eu não gosto de fazer assim. Não, tem que ser enfrentado em nome das pessoas que passam por aquilo. Concordo contigo, Aurora, é um assunto que tem que ser enfrentado de frente. E talvez por ele não ser enfrentado tão de frente é que ele permeie o nosso mundão assim desse jeito. Que nem hoje em dia, né? Talvez por ser tabu, ele aconteça mais do que deveria. Talvez se as pessoas conversassem mais, se houvesse mais instrução, acontecesse menos. Aurora, hoje em dia existe muita confusão e distorção no mundo, né? E logo, na internet. Gostaria de ler um comentário em específico e saber a sua opinião sobre ele. Que nojo! Dispenso esse tipo de conteúdo. Deve ter saído da mente nojenta de um pedófilo. Luciana Mello. É triste
acima de tudo. A gente vê que a pessoa pensa dessa forma e não procura se inteirar do assunto, nem buscar nos comentários sobre o assunto. É normal que as pessoas pensem assim, porque a primeira, como a gente estava comentando antes, a primeira questão é o ataque, né? A primeira defesa é o ataque. Então, às vezes é muito mais prático eu atacar e falar, né? Ah, mas isso veio da mente de algum perturbado, de um pedófilo. Eu vou dizer que minha mente não é perturbada? Então, aí é outros 500. Mas daí da gente falar da questão de pedófilo, não. É muito importante, né, que as pessoas se conscientizem que existem pedófilos, existem pessoas más, e que por mais que a pessoa não queira ler o meu conto, mas que ela tenha consciência de que acontece, né, que ela fique atenta e cuidadosa com uma sobrinha, com uma amiga, com uma vizinha, com uma prima, com uma pessoa de perto, com uma pessoa de longe, não importa, mas que ela esteja atenta e esteja pronta para ajudar. Porque a mesma pessoa que aponta dessa forma, quando acontece, ela vai falar, mas a culpa foi sua. E nós que passamos por isso, não precisamos de um julgamento. A gente precisa de um abraço, de um carinho, no sentido de calma, vai ficar tudo bem, você passou, você sobreviveu, e é um dia de cada vez. E esses apontamentos do tipo, é nojento, o que aconteceu foi nojento, de inumeráveis formas. É perturbador, o que aconteceu foi perturbador de inumeráveis formas. Mas nunca confundam uma vítima com o algoz. Nunca. Nunca confundam a vítima com o abusador, com o violentador, com a pessoa que fez mal a ela. Nunca. Nós somos o elo fraco da corrente, né? A ponta fraca da corda. E a gente precisa de ajuda, não de esporro nesse sentido. Gostaria de salientar aqui, gente, que existe uma diferença muito grande entre a apologia ou a aceitação de um assunto e a denúncia dele. Quando você retrata um assunto, muitas vezes você está denunciando ele. Por exemplo, se tem um filme que tem comentários racistas num dos personagens, muitas vezes o diretor, ou o escritor, o roteirista, ele está querendo denunciar aquele tipo de atitude, né? E se você vê o filme até o fim, aquela pessoa que fez aquele comentário pode sofrer consequências lá para o fim do filme, que daí fica a lição do que acontece quando você faz isso, né? Agora, se você para o filme no meio achando que isso, que filme nojento, é uma apologia, porque um dos personagens dentro do filme falou aquilo, você pode estar sendo injusto ou injusta. Por quê? Porque pode ser que o filme esteja querendo denunciar uma coisa através do quê? Mostrando aquela coisa. Porque às vezes muita gente não sabe da existência de certas coisas, então você tem que mostrá-las. Quando um assunto é tabu como esse, ele é pouco abordado, né? O fato de você mostrá-lo, expô-lo, na maioria das vezes é uma denúncia. Você vê uma coisa dessa e você acha que é um pedófilo escrevendo, a probabilidade é mínima disso ali estar acontecendo. Então, assim, o que está acontecendo aqui é uma denúncia daquilo ali. A Aurora está mostrando para o mundo, olha o que aconteceu, gente, fiquem atentos com seus filhos. Sem romantizar a situação. Não há romantização do que é a questão nua e crua. Não existe romantização de que foi bonito. Não existe nada que enfeite, que floreie. Não, é uma questão nua e crua daquilo. Então, isso é importante que a pessoa veja também, né? Porque é diferente de romantizar. Não, é diferente de Lolita. Eu não sei, né? Eu já li Lolita. Lolita tem essa romantização, né? O brilho. Não tem nada. É uma questão nua e crua do que aconteceu. Demonstrar, narrar, descrever é importante no processo de entender e expor. Isso faz parte do processo.
Às vezes, quanto mais descritivo, mas por que ela foi tão descritiva aqui? Para você entender o quão nojento realmente é aquilo. Para você não ficar na tua cabeça fingindo que não é tão ruim assim. Tá? Então, a descrição gráfica das coisas, ela não parte de um tipo de sadismo, né, Aurora? Ela parte do sentido de que entenda, olha só que horrível, você sabia que isso aqui passa pela cabeça? Para as pessoas realmente se comoverem com aquilo, né? Pensarem, nossa, isso é sério. Né? Faz parte. O que você tem a dizer sobre esses comentários, Aurora? Me trouxe lembranças que pensei ter esquecido. Muito triste, trouxe lembranças sufocadas. É assim, muitas vezes ao longo da vida da gente, em algum momento, principalmente nós mulheres, passamos por alguma situação, durante a infância, a adolescência, na fase adulta, em que em algum momento a gente sofreu algum tipo de assédio, né? Do mais leve ao mais forte. E o conto, eu acredito que ele tenha esse gatilho de puxar, né? De levar você naquele lugar que você fala, pera, eu enterrei essa memória, eu enterrei isso, porque a gente faz isso, a gente enterra para quê? Para não lembrar, né? Esconder, enterrar, não lembrar, deixar lá escondidinho, porque o que está escondido não nos afeta, mas a longo prazo afeta. Então, quando a gente lembra, é a oportunidade da gente revisitar aquilo, enxergar como aquilo nos moldou e passar por aquela situação vendo como nos melhorou sendo seres humanos. É uma oportunidade de, ou não, né? Às vezes a pessoa passa por aquilo e fala, putz, vivi aquilo e aquilo mudou a minha vida e hoje em dia eu vivo no limbo, eu vivo de forma terrível por conta daquilo, né? Mas o revisitar, olhar aquilo, ler aquela página, ler aquela situação na própria vida e virar essa página e seguir adiante é importante, é muito importante. E sobre esse comentário aqui, ó. Eu só consigo admirar a autora por ter juntado forças para transformar isso em conto. Não posso sequer imaginar como deve ter sido difícil. A ideia do conto foi... A terapia já vinha cobrando que em algum momento eu colocasse no papel algumas coisas. Mas nem sempre eu estava preparada. E houve uma certa noite que eu falei, então, eu não vou mais permitir que isso molde a minha vida. E eu, no prazo de... Eu sei que parece loucura, no prazo de 1 hora, eu escrevi o conto, 1h30, eu escrevi o conto inteiro, assim. E depois que eu coloquei no papel, assim, foi libertador. E eu só escrevi. Em nenhum momento eu voltei para ler o que eu tinha escrito. Eu precisei de mais força para ler depois do que para escrever. Porque o encarar depois do que eu havia escrito, e encarar aquela sombra, foi mais difícil. Mas uma vez que eu botei no papel, foi libertador. Foi, assim, determinante para hoje eu estar onde eu estou. E agora, a pergunta que não quer calar, Aurora. Quais são os projetos em desenvolvimento da escritora Aurora H. Dome? Eu tenho um projeto depois de conversar com o Bruno, editor maravilhoso, e tenho um projeto de continuar a história da Sombra, né? Não é de continuar a história da Sombra, mas é de dar mais representatividade a ela, né? Para que as pessoas entendam um pouco mais o que houve antes e o que houve depois, né? Como uma questão autobiográfica mesmo. Eu acho que isso é importante, porque não teve só tristeza na infância da Aurora. Não, teve muita coisa boa, teve muita coisa divertida, teve muito passeio, teve muita diversão, teve muito tombo de carrinho de rolimã. A Aurora era terrível quando criança.
Eu era terrível quando criança e eu tive, por mais que foi tudo muito difícil, eu tive uma infância raiz e então eu tenho esse intuito de narrar grande parte do que aconteceu para que as pessoas entendam onde eu estou hoje e o que eu me tornei hoje em dia. Existem outros projetos também, existem mais livros, né, nesse cenário mais dark, né, no cenário de máfia, tudo. Então, estamos trabalhando, né, tem a Máfia Dir para sair, e estamos trabalhando, empolgados, empenhados, e um dia de cada vez, sempre escrevendo, não deixando de escrever, e outros contos independentes também. O muito importante é não deixar de escrever. Tem que fazer todo dia um pouquinho, uma palavra de cada vez, devagarzinho a gente vai indo. Mas eu tenho muitos projetos. A Aurora tem muitos projetos e espera encantá-los em breve com muitos conteúdos, assustá-los, assombrá-los, encantá-los, arrepiá-los, deixar todo mundo feliz. Que bom, sabe muito bem, né? Como você já spoileou aí, já apoiei bastante, botei bastante lenha nessa fogueira aí, né? Que eu achei a sua escrita autobiográfica poderosíssima, né? Poderosíssima. Todo mundo que lê, eu estou tendo acesso agora, né, ao feedback das pessoas, acham a escrita poderosíssima, né? O embasamento, a autoridade com que você fala, aquilo lhe transparece, o tom de relato, ele fica muito forte. O realismo hoje em dia é algo que a galera gosta de ver nas obras, até quando é obra de fantasia, que não é o caso, mas as pessoas gostam de sentir aquele realismo, aquela plausibilidade, né? E então quando você escreve autobiograficamente, é muito poderoso, sabe? Então eu apoio 100% o projeto aí e fico esperando ansioso que eu vou devorar, vou ler com certeza. Muito bom. E Aurora, qual é a sua mensagem final nessa entrevista para as suas leitoras e leitores? Acima de tudo, acreditem em você. Não deixem que as sombras escureçam quem vocês são. E se vocês vivem na escuridão, procurem buscá-los, né, de alguma forma. O escuro é bom? O escuro é ótimo. Só que quem viveu por muito tempo no escuro sabe o quanto o escuro pode ser bom. Mas a luz é doce, ela é quente e a escuridão é fria e vazia. Então, não deixem de buscar ajuda, não deixem de buscar ajuda, conforto, consolo, falem, conversem, dialoguem. O diálogo é libertador. Antes de eu me casar, eu fiz questão de que meu esposo soubesse de tudo que eu havia passado na minha infância. Meu esposo soube muitos anos antes dos meus pais e muitos anos antes de toda a minha família. Por quê? Porque ele está do meu lado todos os dias. E a gente precisa que as pessoas entendam de que existem dias bons e existem dias ruins. Mas hoje nós não somos mais aquelas pessoas, a gente não é mais aquela criança. Eu vou seguir a minha vida do jeito que eu achar que eu devo seguir. Não desiste, porque assim, por mais que você não veja uma solução, existe luz dentro de você. E a luz que existe dentro da gente, ela é suficiente para iluminar o universo, desde que a gente esteja disposto a fazê-la brilhar. Chega de abuso, chega de nós vivermos de cabeça baixa à sombra da maldade, né? As sombras devem ficar nas sombras, e nós, que somos luz, devemos habitar nas luzes. Muito obrigado, Aurora. Para você que não leu ainda o conto, nós estamos falando aqui do conto A Sombra. Ele está disponível através do link na bio, ou se tiver em alguma outra mídia aqui, vai estar no texto da descrição o link, tá? Aí é só arrastar até o botão A Sombra e ler de forma gratuita até o fim o conto. E é isso aí então, Aurora. Vamos dar tchau aí pra galera?
Tchau aí, Tchau, pessoal. galera da Prosaica. Muito fácil. Valeu pela oportunidade. Espero ver vocês em breve de novo. Leiam lá. Leiam, curtam, compartilhem, marquem os amigos. Até a próxima, prosaicos.